Olá pessoal, sou a Andreia. Vamos começar a segunda parte do, do vídeo primeiro aborto espontâneo, primeira gravidez. E eu vou-vos contar agora como é que foi durante a minha gravidez até o nascimento do meu filho. Eu tinha parado na parte 1, na primeira ecografia. Então vamos mais ou menos ver um bocadinho esse ponto. Vamos começar por aí. Então, o meu companheiro acompanhou-me nas consultas durante a gravidez toda. Nunca faltou nenhuma consulta, foi sempre comigo. Também tive sempre, quer dizer, tive sorte porque acabámos por ter horários um bocadinho complicados. Eu, apesar de estar desempregada ainda, eu praticamente, como eu sou cabeleireira e tento procurar dentro da minha área, mas mesmo assim eu trabalho de dia. Ele não, ele é padeiro e pasteleiro. Ele trabalha mais durante a noite. Então, a partir do meio-dia, está sempre por casa. Mas mesmo se fosse a consulta de manhã, mais ou menos a partir das 8, ou mesmo até, neste caso, a ecografia foi de manhã cedo, ele conseguia adiantar-se para poder sair um bocadinho mais cedo, pedir ao patrão, e ele, por acaso, facilitou imenso para poder sair mais cedo. Então a primeira consulta, ansiosíssimos pela primeira, não é bem consulta, ecografia. A primeira ecografia é tipo, a primeira ecografia, não é, malta? Uma ansiedade enorme. Depois, como eu não tinha mais, depois como eu parei de ir às consultas de ginecologia, eu não tinha visto mais o meu bebê por ultrassom. Então, a ansiedade era tanta de poder saber como ele é, se estava pelo menos a desenvolver-se bem, a ansiedade de ouvir os primeiros batimentos cardíacos, que foi muito bom. Ouvir os primeiros batimentos cardíacos dele foi uma emoção tão grande que mesmo até para o pai é importante. E por acaso, como eu disse, tive muita sorte o meu companheiro acompanhar-me. Eu sei que muitas mulheres, futuras mães, não têm esse acompanhamento. Eu também tive uma situação na família, porque depois também a minha cunhada descobriu que também estava grávida e ela já não teve praticamente a mesma sorte que eu. E é uma história diferente, uma vida e uma pessoa diferente. Está aqui o Orel a vir procurar carinho da mamãe também. Então, a ecografia, demoramos imenso tempo. Eu acho que estivemos lá dentro. Eu sei que demoramos a ser um bocadinho atendidos, mas tivemos praticamente quase uma hora lá dentro. A médica que estava a fazer a ecografia demorou imenso tempo, porque a nossa pequena cria, não é? O nosso pequeno baby não queria que a médica visse nada, não é? Foi um safado. A médica queria tentar ver os órgãos, se estava tudo bem, as mãozinhas, ver, não é?
as veias, lá está, ouvimos o batimento cardíaco, foi mesmo, eu estava a dizer, uma emoção grande, mas nós até estávamos com aquela esperança de saber o sexo do bebê, que toda a gente, todos os pais, todas as mães, na maioria, né, querem saber o sexo do bebê, o que é que estão à espera. Ainda para mais eu, que sou uma rapariga bastante ansiosa, imagina, bastante ansiosa, queria saber se era menina, menino. Eu, por acaso, a minha médica família já me tinha perguntado o que é que eu queria e eu, o que vier, que venha com saúde e perfeito. É o que pedimos. Agora, sendo menino, menina, era indiferente. É claro que eu tinha aquela coisa de querer menina, mas eu tinha um feeling que era menino. Não sei, porque eu andava com uma vontade de comprar coisas em tom de azul. Mesmo se fosse uma menina, não queria mesmo pôr só rosa, pôr também azul e outros tons. Até que né, a primeira roupinha foi bege, foi a primeira roupa que ele vestiu, e depois a segunda roupinha foi vermelho. Eu gosto de vermelho também, então fazia um bocadinho de sentido para mim. E as cores não me parece, mas eu andei a pesquisar isso tudo e realmente bate certo. O que é que o significado das cores para o bebê estar na maternidade, principalmente para sair, para quando ele nasce. Eu também gosto assim dentro dessas coisas. Então foi um bocadinho complicado. A médica até chegou a um ponto que disse: bem, eu vou ter que parar, já tenho as veias da placenta, né, da parte do cordão umbilical, estava tudo bem, o bebê estava tudo bem, os órgãos estão todos bem, o corpinho dele era muito pequenininho, mesmo muito pequenininho, mas, né, com praticamente 14 semanas, eles são muito pequenininhos, mesmo quase às vezes que nem dá para sentir. Eu comecei a sentir mais ou menos a partir daí, a partir das 15, 16 semanas, ele a mexer-se e parecia um peixinho, porque como eu tenho os ovários poliquistos, eu sempre senti e sempre conheci o meu útero e sabia bem identificar as dores e de onde é que vinha. Isto tudo é por isso que eu digo que eu comecei a senti-lo mais cedo porque parecia um peixinho cá dentro. Então estava tudo bem, só que não. Ela também não quis insistir muito porque ela não queria dar falsas esperanças do que era, porque podia estar a dizer um sexo, definir um sexo e depois na próxima ecografia do segundo trimestre é quando praticamente é com 21 semanas, é quando já temos a certeza do que o sexo definido, o que é. Então ela, como estava ali a ver os dois sexos, podia ser menino ou menina, estava ali ainda de indefinido, então pronto. Eu por um lado estava ansiosa, não é? Estávamos um bocadinho ansiosos, principalmente. Mas não foi isso que aconteceu. Pronto, tive que conter, não é? Porque eu nem fiz chá de bebê, nem chá de revelação. Como não tinha assim tantas possibilidades, acabei por não fazer. Porque também não foi muito. Não foi assim uma gravidez, principalmente no princípio, um bocado não posso dizer que foi tranquila. Fui considerada nessa primeira ecografia também, que depois
processo todo é entre a maternidade e... porque depois eu também trouxe os papéis que a maternidade dá para a médica de família, registar lá tudo, também no centro de saúde. Foi considerada como gravidez normal. Apesar de ter tido um aborto espontâneo antes desta gravidez. Por acaso, nessa ecografia, fiquei assim um bocadinho com medo, porque eu antes fui à casa de banho e tive um pequeno corrimento de sangue. Foi no momento, depois continuou, mas parou, porque também eu estava a tomar uma medicação via vaginal, e essa medicação também é para isso. Como eu tive, ela depois viu lá que aplica-se a placenta estava com... descolou-se um bocado. E essa medicação ajudou imenso para a saúde, praticamente, da minha placenta. Para a minha placenta ficar lá colada no útero e não descolar. Eu tomei praticamente 2 caixas. Aquilo traz 60 cápsulas. Também aquela medicação só podemos tomar até o 2º trimestre. Depois, no 3º trimestre, como também já é aquela fase do nosso corpo começar a preparar para eles nascerem, para ir tomar. Então é mesmo... Há mulheres que só tomam no 2º trimestre. Eu tomei, lá está, como tinha tido um aborto, a minha ginecologista achou por melhor, por causa de ter esse episódio, de tomar o 1º trimestre e depois já na maternidade aconselharam-me a tomar o 2º trimestre também. Não foi um bocadinho fácil, porque eu mais ou menos até a 2ª ecografia, o 2º trimestre, a começar, tive enjoos severos. Eu por acaso, pronto, como estava em casa, pronto, foi um favor, até foi bom eu ter estado em casa, porque foi um bocado mau. Eu tive mais ou menos praticamente até os quase 5 meses de gravidez com enjoos severos. Às vezes, eu nem me mexia, ficava bastante enjoada e gregava tudo. Eu sei que perdi peso, então também com enjoos bastante severos, mesmo até com enjoos normais, perde-se peso. Também, bem, para mim, como eu sou um bocadinho fortezinha, não foi mal até eu perder um bocado de peso, porque a única coisa que eu me preocupei é, pronto, eu até posso perder peso e estar a emagrecer, mas eu quero que o meu filho esteja bem e que esteja a crescer bem, esteja a ser bem alimentado, nutrido. Então eu tive uma preocupação sobre essa situação. Um bocadinho, por causa dos meus enjoos severos. Como eu estava a dizer, eu mal me mexia, ficava enjoada. Se eu me mexesse, eu tinha que me levantar para agregar. Eu fazia às vezes um esforço enorme para me levantar, para fazer o almoço e o jantar para o meu companheiro. Às vezes eu estava mesmo muito mal, tentava-me ali, principalmente mais ao jantar, mas o almoço também era mau. Fiz um esforço enorme para poder fazer isso. Como ele estava a trabalhar, alguém tem que também fazer aqui as lidas domésticas em casa. Consegui fazer, tinha a minha mobilidade normal. Só que lá está, o que me afligia mais era a fazer o comer. Às vezes mal comia, eu fazia para ele. Às vezes eu estava a fazer comida para 2 e ele praticamente
comia, às vezes comia sozinho. Foi raro, mas comia sozinho. Fazia um esforço enorme para comer. Mas comia pouco, que era para não encher o estômago, comia aquilo que eu conseguia, para também nutrir, lá está, o meu bebê. E foi um bocadinho difícil, mas lá consegui, porque é muito mau estar enjoada, gregar quase o dia todo, de manhã à noite. Ele às vezes ficava assim mesmo a olhar para mim e com preocupação a falar comigo, a dizer tens de comer, bebe alguma coisa, pelo menos bebe água para te manter hidratada. Tenta fazer um esforço enorme para comer, ver a preocupação dele. É claro que eu fazia isso, às vezes com os enjoos severos eu só estava bem, era deitada na cama, que depois eu comecei a não ter energia para nada, só estava bem, era deitada na cama a descansar, porque eu não tinha, assim, eu também não tinha, acabei por não ter energias, porque as únicas energias que me restava era o esforço enorme para agregar e mesmo assim eu detesto que aconteça isso, porque assim, a sensação é horrível e eu detesto mesmo fazer agregar mesmo. E também porque eu fico com a minha pele às manchas, com pintinhas, então é um bocadinho horrível de se ver. No meu aspecto, não é? Porque eu não gosto. Senti que a cara está mesmo toda às manchas, porque eu já tenho tendência um bocadinho a rosácea e quando eu não uso base nenhuma, sem maquilhagem, ao natural mesmo, que é o que eu adaptei, não me maquilhava muito por causa dos calores. Também eu passei mais tempo grávida no verão do que no inverno. A minha concepção foi dia 22 de março e eu só tive o meu filho em dezembro. Então passei mais, aquele ano, 2022, passei mais tempo grávida no verão e pouco no inverno. E foi um bocadinho também, assim, deu para passar, consegui, suportei, foi um bocadinho difícil. Ainda para mais, aos 5 meses, tive um casamento em Viseu, de um amigo de longa data do meu companheiro. Fomos convidados. Ele foi padrinho de casamento. Por acaso, o meu pai é de lá, de Viseu, assim, especificamente é em Vozela. Temos lá dois terrenos. Então, pronto, como não temos lá casa, só temos o terreno, nós perdemos a casa lá, mas pronto, é uma situação à parte. Então ficámos lá, como os meus pais passavam sempre o fim de semana lá, nós fomos com eles. Nós ainda não tínhamos carta, principalmente ele. O meu companheiro tem carta, eu não. Já andei a tirar, mas talvez quando estabilizar a minha vida consiga tirar mesmo de vez. Ele só tem a carta há pouco tempo, vai fazer mais ou menos um ano. Então na altura ainda não tínhamos nem carro, só antes do meu filho nascer, uns meses antes, é que conseguimos ter carro. Por acaso, lá está. Quem tem bons amigos consegue. Por acaso, nós até dizemos, o nosso carro ficou mais barato que o carrinho do meu filho. E foi verdade. E pronto. Fui ao casamento, correu tudo bem. Andava assim uns dias bem, até disse, vai correr tudo bem e tal. Na viagem, quase a chegar lá, pronto, agreguei, não aguentei. Mas depois o dia correu tudo bem, foi espetacular. Gostei muito do casamento, a sério. Eu já tinha ido há casamentos que eu não me lembro porque era criança e também não fui a muitos.
Mas o último que eu tinha ido já foi há alguns anitos e foi do meu primo, de um primo meu, da parte da minha mãe. E pronto, é uma festa normal, não é? Acho eu. Mas por acaso este casamento adorei por acaso. Agora por acaso vou ter agora este mês, daqui a mais ou menos 2 semanitas, e vamos ver como é que vai ser, se vai ser um espetáculo também, ou vai ser um casamento assim normal. Depende dos noivos, como é que eles são. Vamos ver se não vamos criar muitas expectativas, porque as pessoas são diferentes, nós também, cada pessoa é diferente. É claro que toda a gente comenta, mas cada um tem a sua opinião, temos é que respeitar. E que é de uma prima minha, que é a minha prima mais velha, da parte da minha mãe. Pronto. Desta vez não estou grávida. O Eduardo, o meu bebê está cá fora e vai ser diferente porque acho que vou fazer aquela coisa lá no Instagram de um ano atrás de estar grávida. E o ano passado foi em agosto, este ano vai ser em setembro. Pronto. É quase aquela diferença de ir a um casamento grávida e ir a um casamento que ele já está cá fora. Vou tentar fazer uma coisa dessas. Bem, então depois, pegando nesses 5 meses, eu já comecei a sentir a barriga a crescer. Começou fortezinha, mesmo assim emagrecendo. Eu ainda já tinha barriga, não é? Mas de gordura. E então, a partir de mais ou menos dos 4, 5 meses, foi quando eu comecei a sentir a minha barriguinha de grávida mesmo, bolinha. Só que a minha barriga, diziam que a maior parte das pessoas diziam que era barriga de menina, porque ela era um bocadinho, ela era bicuda e muito subida, e até quase aqui ao peito. Então, na ecografia da segunda ecografia, do segundo trimestre, fui com 21 semanas e 1 dia. Aí sim, a médica perguntou, foi mais rápido, também a médica era mais experiente, perguntou se já sabíamos o sexo ou não, e eu disse que não sabíamos. Ela analisou bem o bebê, foi assim, foi mais rápido, mas não foi tanta conversa, mas a emoção estava lá. Ouvimos o coração, ouvimos também as minhas veias, tudo que tínhamos estava tudo bem, os órgãos, o crescimento estava tudo bem, ele estava a crescer normal. E depois lá ela disse, e o meu companheiro estava a sentir que ele estava coisa, porque ele não, tipo, eu notei que ele estava-se a rir e com cara assim de coisa, com a maneira dele estar todo contente, porque eu não estava, assim, estava a ver, mas não nitidamente, não estava a ver muito bem. Então ele estava a ver perfeitamente o que é que a médica estava a ver. As fotografias que nós ficamos não ficaram assim muito boas, podiam ter ficado melhores, mas pronto, é o que temos. E ele estava-se farto de rir, estava a ver que ele estava ali toda coisa, não é? Porque ele estava a ver primeiro do que eu, e eu não estava a ver perfeitamente. Então aí nós dissemos que gostava de ser uma menina, foi quando depois pronto, ela disse o sexo, revelou que era um menino. Quando ela disse que era um menino, eu fiquei tipo um bocadinho, pronto, assim, tipo, me ficasse um bocadinho de coisa assim. Mas assim, a tremer um bocadito. Mas assim um bocadinho séria. Doutora, tem mesmo a certeza que é um menino? E ela assim, olha, vê-se perfeitamente que é um menino. Não há dúvidas, não dá para enganar. Porque nós na primeira ecografia não conseguimos ver porque ele fechava muitas pernas, mesmo assim adormecia.
e depois quando estava acordado era irrequieto, então pronto. Então eu fiquei pronto. Tem-se que aceitar. Eu gostava de ter uma menina, mas veio um menino, foi bom. Por ser um menino, não gastei tanto. Se fosse menina, gastava mais, porque mesmo até para comprar as coisas nas lojas tem-se mais oferta para menina do que propriamente para menino. Nós vamos às, vamos às compras, aos shopping, às lojas, nós vemos, há uma tendência de haver muito mais roupa para o sexo feminino, há muito mais variedade, mais quantidade, e para o sexo masculino há pouco. Tentei mais ou menos comprar coisas que desse para futuras gravidezes, um bocadinho unissex, e é claro que também tive roupa para menino e coisas para menino. Eu também depois vou fazer um vídeo daquilo que comprei, o que recebi, as roupinhas, assim, se calhar também para aconselhar futuras mães, porque eu não tive isso, eu tive que ser tipo, pronto, olha, eu até cheguei a um ponto que disse, olha, eu vou comprar isto e depois dele nascer eu logo vejo o que é que vou comprar, mesmo até coisas essenciais. Eu também só comprei, eu passado 15 dias, comprei uma bomba elétrica para extrair leite, que fui aconselhada mesmo até pela enfermeira da amamentação. Eu, por volta das 25 semanas, fiz a prova do exame da glicose. Sério, não me custou beber. Eu até... Aquilo tem que ser fresco. Diziam, mesmo até a médica aconselhou-me, se não aguenta, não gostares do limão, tens o laranja. O laranja, se calhar, ainda é mais doce. Então eu fui para o limão. O limão dá ali para cortar ali um pouco. Não me custou beber, parecia aquele sumo de limão de marca mesmo baratíssima. Muito açucarado, muito doce, mas dava para beber. Só que correu tudo bem, mas não correu assim tão bem, porque eu tive que ir lá no dia a seguir a repetir o exame da glicose, a prova da glicose, por causa de ver se tinha diabetes ou não gestacionais, e não tive, por acaso deu negativo. Assim, o exame nós bebemos aquele frasquinho, não é assim tanto, aquilo acho que tinha 75 gramas, mais ou menos, assim um frasquinho pequeno. Há pessoas que conseguem, outras não. Eu por acaso consegui beber bem, consegui se calhar suportar mais e consegui beber bem mais a primeira vez, a segunda vez já custou ali um pouquinho. Mas eu bebi, nós tiramos, antes de beber tiramos sangue, bebemos e nós temos que estar lá na clínica durante 2 horas, porque nós precisamos de fazer, recolhemos antes de beber, recolhemos depois de completar 1 hora depois de ter bebido a glicose e a final é a terceira colheita, que é depois de fazer 2 horas de ter bebido a glicose. E eu não consegui. Eu tive quase para conseguir realizar o exame, só que eu não consegui, porque assim, eu fiquei na sala de espera. E como eu tinha ainda estava assim naquela coisa de enjoos severos, porque às vezes nem a medicação para o enjoo específica para as grávidas eu conseguia, às vezes eu tomava a medicação e deitava fora.
Então foi assim um bocadinho complicado porque eu sou muito pelos cheiros. Sou um bocadinho assim parecida com a minha mãe com os cheiros. Então qualquer, por exemplo, cheiros de perfumes. Eu estava lá na sala de espera e de manhã sei que as pessoas põem perfumes. Eu também punha perfumes. Agora é que deixei um bocadinho isso. Lá está, porque ela é influência, ainda estou atrás, habituei-me a não pôr tanto. Agora é que começo a pôr aos bocadinhos. Perfume. Eu não podia ter muito contacto com perfumes e aromas porque eu ficava mal disposta. Eu tive quase para finalizar estava quase para aí, faltava 10, 20 minutos para completar o exame e eu greguei tudo. Eu estava eu estava quase a fazer 1 hora, já me estavam a ver que eu estava a ficar mal disposta. E foi aí quando a enfermeira ou a médica estava-me a tirar sangue, tirou-me a primeira colheita de 1 hora e depois para as 2 eu comecei a piorar. Porque as pessoas ao chegar lá passavam por mim e eu comecei mesmo a sentir mal porque não conseguia aguentar mesmo por causa dos aromas, do cheiro, dos perfumes. Porque as pessoas passavam, estavam a chegar para fazer exames, para fazer as coisas que eu também estava lá por uma razão. Para fazer, não é? Iam fazer exames, verificar, tirar sangue, análise, essas coisas todas. A clínica, por acaso, tem bastantes opções para fazer essas coisas. E acabei por mesmo não aguentar, porque eu suportei tanto, porque as pessoas passavam. E ainda para mais, perfumes de homens, bastante intensos, mesmo muito intensos. Então aí acabou comigo. A maior parte deles, homens, pareciam. A sensação que eu tive foi que as pessoas realmente tomavam banho de perfume. Banho de perfume, meu Deus. Que eram assim, os perfumes, assim, estava com uma coisa mais frágil, estava com uma situação de hormonas alteradas, da gravidez toda, e foi complicado porque eu já sou um bocadinho cheiros, então aquilo piorou muito, muito, muito. E eu estava quase, faltava 10 ou 20 minutos para acabar o exame e eu não aguentei mesmo, deitei tudo fora. Tive que voltar lá. Na segunda vez eles já praticamente quase no fim já me tinham posto numa sala de colheita que não estava a ser utilizada. Mas por acaso, pronto, tive um bocadinho de sorte que no dia a seguir foi com a mesma pessoa. Fiz o exame, a prova do exame da glicose, do princípio ao fim, numa sala que não estava a ser utilizada. Eu até fui de manhã, que era para já garantir isso e poder não estar em contacto com muitas pessoas, para poder aguentar bem o exame. Repeti, correu tudo bem, saí de lá, ok, não deitei nada fora, consegui aguentar. Pronto. Se pudesse ser na primeira vez a correr bem, mas também sei que há pessoas que não conseguem beber, assim, depende de cada pessoa, não é? E depois, a partir das 25 semanas, eu comecei a dizer ao meu companheiro: amor, temos que começar a decidir mesmo o nome para o bebê. O que é que vamos chamar? É para poder habituar, que é, também ele já nos ouve, já falo com ele. Temos que. Tenho ao falar com ele, depois também a falar mais vezes com ele, bebê, que é para ele habituar bem à nossa voz.
temos que dar um nome, não é? Já sabemos que é menino, está na hora de escolher o nome para o nosso bebê. E foi assim, eu só tinha nome para menina, agora para menino foi um bocado mais complicado, porque eu sou um bocadinho assim, como é, bem, meu filho, não é? Aquela coisa que é assim, nós quando vamos escolher um nome para uma criança temos que ter mesmo muito cuidado, porque há pessoas que não, depois a própria criança vai crescer e vai começar a dizer que não gosta. Por acaso agora já há aquela facilidade de pode mudar de nome, mas eu por acaso gosto muito do meu nome, que é Andreia Catarina. Por acaso dou graças a Deus por ser este nome. Por acaso os meus pais tiveram um gosto bom, não tenho nada a reclamar. E pronto, eu na altura só tinha mesmo para menina, como estava a dizer, e só tinha preferência por pôr um nome. Só que, pronto, é aquela coisa. Eu tinha nome para menina, já sabia o que eu queria pôr, mas também temos que deixar o pai escolher, dar o voto na matéria, porque também foi ele que fez, apesar que eu tive os 9 meses, não é? Geral, e ainda decido algumas coisas, não é? Nós mães temos uma ligação grande, porque é aquela coisa, o pai é que corta o cordão umbilical, mas a mãe não, tem sempre a ligação com o filho, não deixa, filho é filho. Então escolhemos, então decidimos, por os imensos nomes que há, não era muito, fomos ver o que é que estava na tendência de muita gente pôr, fomos ver o que é que era possível pôr, por causa de fazer o registro. Que nós fizemos antes de sairmos da maternidade, nós fizemos logo o registro dele, ser já registado tudo direitinho. Porque eu também não queria vir embora sem fazer isso, porque eu não queria estar com trabalho. Se temos essa hipótese de fazer lá na maternidade, por que não? Assim, passado 15 dias, recebemos o cartão de cidadão do menino, não há? Fazemos lá e tudo, o cartão de cidadão, espetacular. Então decidimos, escolhemos Eduardo, porque nós depois no fim de tudo gostávamos muito de pôr o nome de Duarte, mas nós achávamos o nome de Duarte pesado e principalmente eu ouço mais em apelidos do que propriamente nome próprio, então metemos Eduardo, como eu por acaso já referi. Primeiro, o nome dele, o primeiro é Eduardo. Só que o meu companheiro não era muito bem do acordo, entrou em acordo comigo, porque eu só queria pôr um nome e depois os nossos apelidos. O meu último e o último dele. Com a tradição também. E então, mais ou menos que foi isso que aconteceu, aceitei e pronto, escolhemos. Nós estivemos lá a ver, principalmente ele viu algumas opções de segundos nomes e ele viu lá uma opção de Eduardo Noah. Eu por acaso, como pronto, é um nome que é inglês, mas também dá para traduzir para português, apesar que eu gosto mais do inglês, como se diz em inglês, que é o Noah. Então adoramos como ficou e ficou. Nunca mais teve. A partir daí eu começava a chamar mais, gostava mais de pronunciar o Noah e depois é que fui alterando para o Eduardo. Mas não consigo decidir. Então, claro, quando eu começo assim a ficar um bocadinho chateada e cansada dele estar a fazer as neiras, né? Trato por Eduardo Noah, mas ou eu trato por Eduardo ou Noah. Eu
principalmente, como eu estava a dizer, eu chamava sempre por Noah, depois é que não conseguia, parece que não conseguia dizer Eduardo, tive uma dificuldade, e depois aí é que comecei a treinar, a chamar, a falar com ele e tudo. O meu companheiro também puxou por mim, então pronto. E ficou. Assim, houve aí umas coisas pronto, de não gostarem, de não ficar bem, de dizer, escolham outro nome. Eu, não. Nós somos os pais, nós gostamos. Somos nós que vamos chamar por ele 24 horas por dia, principalmente. Então, nós é que vamos gastar o nome dele. E pronto, tem que ser. Quando escolhemos o nome para uma criança, para um bebê principalmente, nós temos que ter em consideração que temos que gostar mesmo de chamar aquele nome para não nos fartarmos de chamar. Como ele queria o segundo nome, pronto, considerei. Como ele também tinha dito aquele, pronto, ficou. Porque ele tem uma experiência de uma dos padrões que também tinha tido uma bebê o ano anterior, quando eu fiquei mais ou menos grávida, que ela só pôs um nome e ela diz que se arrepende um bocadinho. Podia ter posto outro nome porque já não está a gostar muito, não gostou assim tanto do nome dela, mas pronto. Então foi isso então. Às 30 semanas fui ao centro de saúde para levar a vacina para me proteger e para proteger o bebê, que é as vacinas que todas as grávidas a partir das 30 semanas ou 29, mas foi às 30 semanas que fui lá. Entretanto, não, lá está, como podem ver, eu não falo tanto assim de ecografias porque eu só fiz cada trimestre. Só comecei a fazer mais ecografias a partir das 35 semanas, quando fui voltei a ser seguida na maternidade, para depois para ser preparada para o parto. Às 32 semanas comecei a ter aulas de preparação pós-parto. Aconselho a todas as mães, futuras mães, de primeira viagem ou, por exemplo, de segunda viagem, por exemplo, se tiverem filhos juntos, com pouca de idade de diferença, aconselho mesmo na primeira gravidez a ter aulas de preparação para o parto e no centro de saúde, é gratuita. E é pela enfermeira, que tem sempre uma enfermeira que é especialidade nessa área. Eu adorei. Fui até às 40 semanas, principalmente eu era para não ir nas 40 semanas, o parto estava previsto para dia 19 de dezembro, mas como eu tinha ido depois no dia a seguir, tinha ido à consulta, ainda ia à consulta, porque as aulas de preparação para o parto eram à segunda, e eu tinha consulta na maternidade com a minha médica na terça, então ainda cheguei aí. É claro que toda a gente ficou surpresa, deu a aparecer lá. Ainda, não é? Eu não fiz assim tanta coisa porque já estava muito limitada. Aqui eu na ecografia do terceiro trimestre tive ali um bocadinho, uma coisinha assim que eu gostava de ter feito e não fiz. Na ecografia do terceiro trimestre eu gostava de ter feito aquela ecografia de 3 dias ou 4 dias, assim, mais nítida. Só que, lá está, como eu não tinha muita possibilidade de ir a uma clínica e pagar,
que aqui tenho o mais grávida, em Gondomar. Eu gostava de ter ido, só que o valor era um bocadinho puxado. E como, pronto, tive que praticamente comprarmos as coisas todas, praticamente quase todas do bebê, não... ainda comprei algumas coisinhas para mim, também tem que ser. A mãe também tem que comprar coisas para ela, não pode usar os mesmos sutiãs, não é? Claro, a roupa vai deixar de servir quando a barriga crescer. E a partir do terceiro mês já não podemos usar calças apertadas. Ou mesmo, não é? Ali no segundo mês já não dá. Então eu só fui fazer essa ecografia, a maternidade não faz. Fiz numa clínica, que é a clínica que eu costumo fazer as análises, não é? Elas fazem lá também, tem uma médica especializada. Eu fui fazer com 33 semanas e 4 dias. O aconselhado de fazer a ecografia foi entre as 30 e as 32 semanas. Ainda dá para fazer essas ecografias a imagem mais nítida, 3D. Eu não fiz porque quando eu tive consulta das 32 semanas com a minha médica família, depois quando eu fui lá, semana passada, quer dizer, na semana anterior, que seria 33 semanas, quando estava com 32 semanas, ela pensou que tinha-me mandado o P1 para poder fazer a ecografia a terceira ecografia, mas não aconteceu isso. Eu cheguei lá na consulta das 33 semanas e não tinha nada disso. Ela pediu-me e mas você não passou nada, não é? A minha médica de vez em quando também. Centros de saúde com médicas de família, não é? Toda a gente passa por isso. Então só realizei às 33 semanas e 4 dias. Ainda consegui ver se a médica. Ainda consegui ver o restinho dele e tudo, mas foi no ecrã. Não consegui ficar com nenhuma imagem para mim. Não deu. Mas por acaso, na consulta que eu tive, até que tive, nossa, que trabalho que também tive. Porque depois, nessa semana, eu tive que urgentemente, durante uma semana, conseguir fazer esta ecografia. Porque a médica estava super lotada. A médica na altura deu-me um P1 normal, já sabendo que já me tinha dado tarde. Já me tinha dado antes e só me deu nessa altura. Fui lá com o P1 normal, ela disse que só tinha dezembro, janeiro, e eu, não pode ser, porque nessa altura o meu filho já nasce. Tem que ser antes. E a rapariga disse, olha, pode sempre pedir à médica um P1 urgente, que é para ver se conseguimos encaixar. E isso foi o que aconteceu. Eu voltei a ligar, liguei para lá, no mesmo dia, até consegui ir lá buscar o P1 urgente. Eu até disse, eu já podia me ter dado isso, não é? Mas pronto, a médica passou um outro P1, mas a dizer que é urgente, e foi o que aconteceu. Eu fui lá buscar, no dia a seguir, até tinha que ir ao banco. Fui ao banco, só que era mais ou menos na mesma hora. Até fui com o meu pai. O meu pai até foi lá marcar por mim, porque eu já tinha ido lá, não sei o quê. E pronto, ele ajudou-me nesse aspecto. Quando fui ao banco, ele foi lá. Porque também íamos ter um dia assim corrido. Fomos lá, ele conseguiu marcar. Fiquei à espera de uma ligação delas. Consegui, finalmente, naquele dia, de manhã. Foi tudo bom. Só que a médica viu que eu estava. A médica. Eu estava a tentar dizer que a enfermeira tinha. Que nós, sempre que temos consulta na médica, nós temos sempre que ir à enfermeira.
e nós fazemos sempre uma xixi, não é? Temos que fazer a recolha de um bocado de urina para a enfermeira ver umas percentagens por causa de infecções, de alguma coisa. Por exemplo, no meu caso, que vou contar, que é de líquido amniótico. Ela já tinha-me dado ali uma dica para beber mais água ainda por causa do líquido amniótico. Viu ali uma coisa ali, assim, um pouco diferente. Então, e depois aí sim, na ecografia, a médica disse que eu tinha que fazer um esforço para ter mais esforço para poder beber mais água, porque a percentagem de líquido amniótico estava a diminuir. E foi quando eu comecei a partir das 35 semanas a ser seguida na maternidade, todas as semanas até o meu filho nascer. Tivemos que ver sempre como é que estava o líquido amniótico. E mais para o fim ele estava bom. Começou a ficar bom, que é ótimo. Depois, a partir das 36 semanas, no dia 23 de novembro, tive consulta de analgesia, por causa da anestesia, da epidural. Estive em casa, ainda estavam a fazer por casa, até foi ótimo, assim não tinha como deslocar, estar à espera da consulta, não sei o quê, e assim o médico falou para mais mulheres. Essa consulta é importante e é feita a partir das 36 semanas. É super bom. Temos bastante, além de a enfermeira na preparação das aulas para a parte de nos explicar, de nos pôr em posição da anestesia. Nós falamos, ele fala connosco, mostra-nos a sala, as várias situações, o parto normal, o parto de cesariana e essas coisas todas. Eu por acaso tive sorte e foi o que também eu queria muito, que era parto normal. Tive a minha mãe que teve assim um episódio bastante louco a dizer que eu não ia aguentar e que pediu-me para eu fazer cesariana e eu não fiz, disse que não, quero parto natural, eu aguento super bem, até que a maternidade não faz cesariana, nós fazemos o parto normal, através do, que é o normal, que é o parto vaginal. Nós temos que passar por essa situação, não é? Porque só vamos para a cesariana em caso de se a mãe não estiver bem, se o bebê não estiver bem, se acontecer alguma coisa, se houver alguma complicação, se o bebê não estiver em posição para nascer. E então, e eu tive essa consulta. Há quem tenha depois, porque há médicos, pronto. A minha médica aconteceu na parte da ecografia do terceiro trimestre. Há médicos também, mas isto foi através da maternidade. Mas também na maternidade acontece essas coisas. Pessoas que a partir das 37 semanas é que fazem. Neste caso, a partir das 36, 37 semanas na maternidade começamos a fazer o cardiotoco, por causa das contrações, batimentos cardíacos do bebê e os movimentos fetais. Nos movimentos fetais nós começamos a monitorar a partir das 35 semanas. No dia 29 de novembro tive consulta de 37 semanas e um dia. Fiz um exame do tipo de cotonete, que é uma recolha vaginal e no ânus, que é por causa de termos a certeza que o bebê, quando estiver a sair na altura da expulsão, não apanha nenhum vírus, nenhuma bactéria. Eu, por acaso, dei positivo. Tive que, na altura, a médica disse-me
como eu dei positivo, eu quando for entrar em trabalho de parto tenho que ir para a maternidade, não é? Como todas as mulheres, para tomar essa medicação. A data prevista, não é? Depois foi recorrendo, eu às 38, fui à consulta normal, cardio-toco, não tinha muitas contrações, até que eu tinha aquelas contrações de treinamento, mas em casa. Fora, não tinha. Aquela criança era demais. E o meu corpo também, é ele que manda. A data prevista para o meu parto era dia 19 de dezembro, praticamente na semana de Natal. Eu tinha planeado o Natal todo para que eu e o Eduardo estivéssemos em casa, mas ele pregou-nos uma partida imensa. Possivelmente estava mal, né? A mim. Fui à consulta das 40 semanas e um dia, dia 20 de dezembro, e ele ainda não tinha nascido na data no dia anterior, que era a data prevista para o parto. Ainda não quis sair de lá, estava bem. Eles estão sempre bem quando estão na barriga da mãe. É mais fácil, cá fora é complicado. Ainda para mais estava frio. Foi quando estava tudo bem, os níveis no líquido amniótico também estava tudo bem. Ela nem sequer me fez o toque, porque ela disse: bem, estás com 40 semanas, nas 45 semanas vais levar aqui uma carta para vires cá às 41 semanas, logo de manhã, às 8 horas, para fazer agora estava-me aqui a esquecer. Para provocar o parto. Eu já tinha uma carta para provocar o parto. Teve que ser, porque quando chega às 41 semanas, às 40 semanas, e ele não nasce, os bebés têm que se provocar. Porque depois das 41 semanas já começa a ser um bocado arriscado. E eu já queria antes. Eu, a partir das 36 semanas, já comecei a dizer que queria que me provocassem o parto, porque eu já estava cansada, estava exausta. Tipo, eu já sentia que estava super preparada para ele nascer. E porque também eu vi vídeos de relatos de parto, tive aulas de preparação para o parto. A partir das 37 semanas eu já comecei a saber como fazer o puxar para ele nascer, e correu super bem. Ele também já estava super encaixado na bacia, tá? Ele estava pronto, ele estava perfeito para nascer já há algum tempinho. Mas nessa consulta foi tipo, se ele quiser, ele pode nascer. Agora, não vou fazer o toque, porque pronto, como também levas aqui a carta, depois vis cá às 31 semanas para provocar o parto, não vou fazer isso, que é para ele nascer antes, não é? Mas infelizmente foi isso que aconteceu. Então, nesse dia, que eu era para ter ido lá, em vez de ir lá, tive alta, não é? Foi ótimo. Então, estava tudo pronto, eu estava pronta. Eu cheguei às... normal... Dizem que entre as 30 e as 35 semanas já se pode começar a preparar a mala para o bloco de partos e a mala para depois lá a estadia, dependentemente do parto normal, do parto cesariana. Tem sempre, por acaso, levei coisas a mais que não utilizei. Mas, minha primeira viagem, e depois ainda para mais eu, que é melhor levar a mais do que remediar ou estar a pedir. Uma coisa que foi essencial, água e snacks, coisas para comer.
a sério. Recomendo muito e levem. Então, pronto, tive a consulta, fui para casa, vim para casa, não é? Cansada, exausta, mas continuar a ser feliz da vida, por estar grávida, por estar a gerar um bebê. Perceber que estava mesmo no fim, caso chegar na data. Ai, o Natal à porta, que eu adoro, a época natalícia, a estar a planear tudo, pronto. Não passei o Natal em casa, infelizmente. Eu no dia seguinte, dia 21, comecei a ter sinais que do rolhão mucoso a querer sair. No dia seguinte, no dia 22 de dezembro, aí sim, comecei a ter dores na lombar e aquela dor de cólica menstrual. Foi o que eu senti. E estava assim, tipo, durante uma hora, foi assim, durante as horas do dia todo, eu tinha contrações, tipo, em 10 minutos, durante aqueles 10 minutos de pausa, eu tinha tipo 1 ou 2 minutinhos ali daquela dor um bocadinho moinha, a sentir dor na lombar e aquela dor de cólica. Era suportável, era super suportável. Fazia, assim, continuava a fazer as coisas normais, mas tinha limitações, porque eu tinha que fazer naquela semana, das 40 semanas até a partir das 39 e 40 semanas eu tive que começar a fazer repouso, que era para aguentar até as 41 semanas para fazer a provocação do parto. Então não foi isso que aconteceu. Comecei a sentir antes. Comecei a sentir isso. Comecei durante a noite, ali perto da madrugada. Fui sentindo durante o longo do dia. Chegou à uma, eu fui à casa de banho, porque eu comecei a ir mais frequentemente à casa de banho para me aliviar, não é? O relhão senti mesmo que no papel higiênico, que ele sai através do papel higiênico, que o relhão mucoso saiu. Começou mesmo a sair e notava-se bem. Aquilo tipo é uma coisa pegajosa. A minha era uma coisa pegajosa, parecia tipo, até chamava aquilo, parecia ranho, não sei assim. Então era uma coisa pegajosa e transparente. Ao mesmo tempo, aquilo tinha uns raios assim de sangue. E foi assim como foi o meu rolhão mucoso. E depois, no dia a seguir, que foi dia 23 de dezembro, as dores começou a piorar, cada vez mais. Eu à noite, eu tive... Bem, eu também durante esta semana falei com a minha sogra, falei com os meus pais. A minha sogra já estava a dizer que ele ia nascer no dia 25. A minha mãe também já estava a aguardar, não é? Mães a aguardar, não é? Aquelas coisas a dizer que, quando dizem que nasce. E depois também depende muito da lua, como é que ela está. E foi mais ou menos o que aconteceu. A lua, por acaso, estava diferente de 23. A partir do dia 23, não é? Na noite. Então eu, no dia 23, continuei com aquela dor, mas mais intensas. Dava assim para suportar, mas já não dava tanto, já estava a intensificar. Os meus pais vieram aqui à noite, agora já não me lembro, eu acho que foi para me ver, mas eles vieram trazer coisas por causa. Os meus pais começaram a trazer algumas coisas, o bacalhau, assim. Quer dizer, o bacalhau não trouxeram, por acaso foi uma história bastante engraçada.
Eu vou contar mesmo no meu relato de parto mesmo. E então eles vieram cá, a casa, e já me estava mesmo a gostar. Eu estava a fazer o jantar, acho que me lembro que estava a cortar batatas, e já tinha, tipo, tipo, com a dor, tinha que parar mesmo, aquela coisa assim, respirar fundo. Nós, nas aulas de preparação para o parto, fizemos para controlar a respiração. Eu comecei a fazer isso. Então foi aquela coisa. Então já não dava mesmo para aguentar, mesmo. Até que chegou a partir das 11 horas do dia 23 e foi o caos, né? Quem já foi mãe sabe. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho que ir buscar o meu bebê à ama. Bem, malta, eu vou ter que ir. Já falei assim um bocado o que é que foi. Já falei o meu relato de o meu primeiro aborto, como foi a minha primeira gravidez. O próximo vídeo é o meu relato de parto e depois as comprinhas, a falar o que foi para mim essencial, o que se calhar compraria mais, o que não compraria tanto. Vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever e dar um like. Tchau, até à próxima!